Hoje, na Guardiã da Notícia, você acompanha tudo sobre a redução da taxa do lixo da cidade de Mauá. Além disso, a eleição da presidência na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo e também de Mauá. Saiba tudo sobre o agradecimento da Santa Casa de Mauá, onde eles agradecem o corpo docente. Além disso, João Mancuso é exonerado da chefia de gabinete de Kiko Teixeira. Economia, política, tudo isso e muito mais a partir de agora na Guardiã da Notícia, que já está no ar. Boa noite! E no fim da tarde de ontem, a Câmara Municipal de Mauá, numa eleição muito habilidosa, elegeu para o próximo biênio de 2019 a 2020 o vereador Neicar para comandar a Casa de Leis mauaense. Foram meses de articulação. A eleição para definir o novo presidente da Câmara Municipal de Mauá acabou com uma candidatura única. Essa que obteve votos que, segundo vereadores, foram votos de traidores. O vereador Neicar do Solidariedade recebeu 14 dos 23 votos. E de acordo com o Fernando Rubinelli, a sua decisão se deu por conta dos candidatos Betinho da Dragões, do PR, e Chico do Judô, do Patriota, não apresentarem os seus nomes para disputar o cargo. Candidato único, né? Como o Ney foi candidato único, nós optamos por votar no Ney ao invés de anular o voto. O vereador Chico do Judô, que após sua saída da Secretaria de Serviços Urbanos, retornou para os trabalhos do Legislativo, embaralhou o jogo e também acabou votando em Neicar. E não sabe se irá retornar para o governo. Eu vou decidir ainda. Deixa eu ficar o fim de ano de folga, posso ficar de folga sim. A composição da mesa diretora que tomará posse a partir de 1º de janeiro ficou assim. Na presidência, Neicar do Solidariedade. Vice-presidente, Bodinho, do PRP. Primeiro secretário, Adelto Cachorrão, do PDT. Segundo secretário, Fernando Rubinelli, do PDT. Terceiro secretário, Jotão, do PSDB. Segundo Neicar, ele fará uma gestão de união e, encerradas as disputas, ele irá consultar os 22 vereadores para debater as ideias da Casa de Leis. Somos da base do governo, não tem racha, não tem nada não. Cada um tem sua opção e cada um opinou de sua maneira. A gente, graças a Deus, fomos vencedores, temos mais votos e fomos eleitos. De acordo com Israel Aleixo, articulador do governo Átila Jacomuzzi, a vitória do governo não muda a condução da relação do Executivo com o Legislativo. Afinal de contas, Neicar faz parte da base governista. Continua a mesma relação de sempre, uma relação boa. Vamos dialogar com o novo presidente, com a nova mesa, sempre no intuito de buscar o melhor para a cidade de Mauá. Admir Jacomuzzi avaliou a sua gestão como boa para a cidade e desejou sorte ao vereador, no qual afirmou não ter simpatia e, por isso, votou em branco. O Betinho eram vereadores da base do governo, inclusive o que foi eleito, Então não existe nada contra ninguém. O que existe é simpatia sim por determinados candidatos, que a gente optou, mas que se entendeu, né, alguns vereadores que não deveriam disputar, e prevaleceu aí, né, quem realmente melhor soube conduzir os trabalhos. Agora, os vereadores passarão a definir as comissões na primeira sessão de 2019, que acontecerá no próximo dia 5 de fevereiro. Pois é, eu conversei inclusive com o vereador Neicar e essa situação de que ele é governista é um discurso que ele mantém numa linha tênue. Em São Bernardo do Campo, as eleições também ocorreram hoje pela manhã numa sessão um pouco cansativa. O vereador Ramon Ramos é o novo presidente também da Casa de Leis de São Bernardo do Campo. A sessão longa desta quarta-feira na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo foi bem tranquila. Teve início às 9 horas da manhã e aprovou 5 projetos de autoria do Executivo Municipal. A última sessão do ano também realizou a eleição para a composição da mesa diretora, na qual dos 28 vereadores, 27 votaram em Ramon Ramos, do PDT. Acho que essa votação me deu um pouquinho de tranquilidade, até porque por mais que os 2 próximos anos seja o ano com certeza das eleições, isso me mostrou aqui, me provou que tanto a oposição como a base, eles acreditam no meu trabalho. Acreditaram e me ajudaram na parte de liderança de governo e tenho certeza que com esses 27 votos,
eles alguma coisa enxergam no vereador Ramon Ramos e que me deram essa condução com muita tranquilidade. É claro, né, a partir do ano que vem, os ânimos, né, as militâncias, a discussão, o debate, mas eu vou procurar com muita tranquilidade, muita transparência, ouvir todos e chegar sempre num denominado bem comum para que todos realmente se sintam aí abraçados pelo novo presidente da Câmara Municipal. O atual presidente, Peri Cartola, do PSDB, deixará a presidência da Casa de Leis no final de dezembro. Segundo ele, a Câmara fará a maior devolutiva da história. Todos os funcionários estiveram comigo para fazer as mudanças nesse curto, mas importante período que fiquei à frente da Câmara. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que foi me dada lá no 1º de janeiro de 2 anos atrás, por vocês, pelo prefeito Orlando Morando, para representar os vereadores nos 2 primeiros anos de mandato deste governo. O prefeito Orlando Morando esteve no plenário São Bernardense. Eles são independentes e harmônicos. E nós tentamos e acredito que construímos uma harmonia produtiva para a cidade de São Bernardo nesses 24 meses que irá se findar ao final do mês de dezembro sob a condução da sua presidência. Uma presidência apoiada por uma mesa que imediatamente se cercou das novas práticas que a sociedade quer. Princípios da economicidade, da moralidade, da transparência, que nada mais estamos fazendo aquilo que a sociedade já nos colocou. E você, com a sua equipe e a mesa, cumpriu. E aqui eu tenho que reconhecer que a devolução do 12º que você nos possibilitou ajudou em muito. As comissões já ficaram definidas também nesta mesma sessão. O retorno do Legislativo em São Bernardo do Campo retornará em fevereiro. Pois é, e no próximo sábado, como eu já havia dito no meu boletim dos 7 cidades no J Mais ABC, acontece a eleição da mesa diretora de São Caetano do Sul. Uma eleição que está muito acalorada, os ânimos, os bastidores estão muito inflamados, porque acontece amanhã o depoimento do prefeito José Euríquio Júnior, naquele processo onde ele está sendo acusado por cometer 32 crimes. Esse mesmo processo está arrolado o vereador Camilo Cristófaro, do PSB, que foi afastado e cassado na semana passada na Câmara Municipal de São Paulo. Vamos ver agora o que vai acontecer, se o prefeito José Euríquio Júnior também tomará essa punição, sendo afastado, cassado. E aí, caso o prefeito seja então cassado, cassará toda a chapa e quem assumirá será o presidente da Câmara Municipal, ou seja, por isso esse embaralho aí nas eleições do próximo sábado. O Pio Mielo tenta a reeleição, mas aí já surgiram mais 2 novos nomes. O candidato Parra já havia se pronunciado na última semana, agora surgiu o nome de Olinto Voltarelli e o queridinho líder de governo do prefeito, Tite Campanella, do PPS, poderá ser a surpresa. O que corre nos bastidores é que se Pio Mielo não for traído pelo prefeito José Euríquio Júnior, ele será o único da história. Vamos aguardar o dia de amanhã. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, começou a dar aulas de medicina aqui no Grande ABC Paulista e no interior para os alunos da Universidade 9 de Julho. Ele foi contratado pela faculdade e percorrerá pelo estado de São Paulo nas unidades da instituição. E na segunda, antes de ontem, ele lecionou em Bauru e foi recebido pelos alunos com baterias. Na última terça-feira, ele esteve na cidade de Mauá e na manhã de hoje, em São Bernardo do Campo. E hoje pela tarde, o prefeito Átila Jacomussi anunciou a redução da taxa do lixo, que passará a ser cobrada com um valor menor a partir de janeiro. Nós estivemos hoje pela tarde no gabinete do prefeito Átila Jacomussi. Acompanhe o nosso link. Uma ótima tarde a todos vocês. Eu estou aqui no gabinete do prefeito Átila Jacomussi, onde ele acaba de anunciar a redução da taxa do lixo. Mas o que todos não sabem e que não foi falado aqui durante a coletiva é que a taxa do lixo, esse projeto de lei havia sido encaminhado para a Casa de Leis, para o Legislativo mauaense, na gestão do prefeito Donizete Braga. O que aconteceu é que não houve quórum entre os vereadores e, portanto, esse projeto não havia entrado na gestão anterior. Prefeito, eu já começo te perguntando. A taxa completa um
ano, agora em dezembro. Ela foi criada devido a uma falta de gestão na municipalidade e eu gostaria que o senhor explicasse, em algumas palavras, o porquê dessa falta de gestão. Em primeiro lugar, quero agradecer, Gabi, a oportunidade de falar com o povo de Mauá, olhando na câmera, olhando nos olhos, né? Infelizmente, né, nós herdamos uma dívida da gestão anterior, da gestão do PT, na casa de 45 milhões, Gabi. Uma dívida enorme, aonde, em 2015, o prefeito Donizete Braga encaminhou um projeto de lei parcelando essa dívida, né? E ainda fomos pegos de surpresa no dia 20/12 de 2016, 10 dias antes de nós assumirmos a prefeitura. O prefeito Donizete Braga aumentou o valor do contrato para casa de 30 milhões, passando de 25 para 30 milhões. Havia algum estudo, prefeito, do porquê chegou nesse ponto? Em primeiro lugar aqui, não foi apresentado nenhum estudo de baseamento técnico, né? Foi feito através de um decreto, né? E aí, em janeiro, após nós assumirmos, nós tínhamos 2 contas para pagar, né? A medição mensal, que chega todos os meses para a prefeitura, fazer o pagamento à empresa Lara, e também um parcelamento que foi feito pela gestão anterior, né? Que na casa de 750 mil reais. Então você imagina, se o trabalhador, a dona de casa, a população não consegue pagar uma conta de água, como é que vai pagar 2? É a mesma coisa a prefeitura. Se nós não tínhamos condições financeiras nem de pagar a mensal, como nós íamos pagar as 2? E aí nós podíamos chegar ao colapso. Qual é o colapso? A ameaça da paralisação do serviço. Mauá virar um verdadeiro campo de lixão. E aí a única medida que foi criar a taxa do lixo, para que pudesse suplementar parte, né, dessa receita que a prefeitura não estava conseguindo obter através de recursos do Tesouro. Agora, quem teve que pagar esse remédio amargo? Foi a Câmara, foi o prefeito, foi o povo, né, que teve que implementar esse remédio amargo. Agora, nós estamos apresentando agora, como você sabe, a redução da taxa. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente sobre essa redução e como é que vocês conseguiram equacionar essa taxa, essa redução? Isso nada mais é para mostrar que Mauá nunca teve calamidade financeira. Faltava gestão, algumas pessoas, e vontade de fazer. E parar de arrumar desculpa. Está aqui, ó. A taxa foi criada no valor, a tarifa social, de R$ 8,91, né? No ano da sua criação. Infelizmente, o governo interino da família Damo aumentou essa taxa aí porque quis retroagir os meses anteriores, chegando a R$ 12, R$ 13 em alguns casos. Nós vamos reduzir agora 11,34%, a taxa hoje que a senhora vai pagar, que tem a tarifa social, que até 10 metros cúbicos é de R$ 7,90. A partir de quando, prefeito? A partir de janeiro de 2019. O senhor também anunciou, prefeito, eu acho que o que interessa um pouco mais para a população são os valores. A nossa câmera está mostrando aqui o valor inicial, que é o atual, e depois o que passará a pagar. E o senhor também anunciou aqui durante a coletiva de imprensa que pretende zerar essa taxa até o ano de 2020. Qual é a matemática que vocês vão fazer para que a população, então, não pague mais a taxa do lixo? Gabi, em primeiro lugar aqui, como eu disse aqui, já reduzimos 2019, vamos reduzir ainda mais 2020. E a matemática é simples. É você realmente criar ferramentas, fiscalizar a questão dos resíduos sólidos, mas um outro ponto é muito importante. Nós temos uma lei onde hoje a cidade vive um momento com quase 30 a 40 mil ligações clandestinas de água e esgoto, né? Pessoas que querem pagar água e esgoto, né, que querem ter um saneamento com dignidade, uma água de qualidade, e infelizmente a legislação não deixava, né? Agora vai poder ligar essa água, ter o direito de captar o seu esgoto, e, através de todas essas ferramentas aqui, nós vamos conseguir cada vez diminuir mais, né? Vai ser uma ferramenta que vai diminuir mais. 2020, com certeza, não diminui mais ainda. E esperamos logo, logo, a gente realmente acabar, né? Tirar da prateleira, viu, Gabi? Como eu falei agora na live, esse remédio amargo da casa dos moradores da cidade. Olha, no início desse link, eu havia comentado que o ex-prefeito Donizete Braga, hoje no PROS, à época no Partido dos Trabalhadores, havia encaminhado para a Câmara Municipal um projeto no final do seu mandato, tratando sobre a taxa do lixo. Eu conversei por telefone com ele no finalzinho da tarde, ele explicou o motivo pelo qual essa taxa não foi encaminhada para a Casa de Leis, ela não chegou a ser protocolada e, inclusive, havia também um estudo. Para ficar claro para a população,
amanhã a gente vai fazer uma reportagem explicando qual foi esse ajuste que o prefeito Donizete Braga fez no fim da sua gestão, qual era o valor da dívida, porque eram duas situações, eram duas parcelas. O parcelamento da dívida, no valor de R$754 mil, se eu não me engano, mais o valor da mensalidade da empresa Lara, e aí com isso, por isso que tinha uma dívida, um montante muito alto, na qual a Prefeitura de Mauá, como toda empresa, acabou se embaralhando. Agora o prefeito Átila Giacomo está tentando equacionar as contas do município e anunciou então essa redução em todas as faixas a partir de janeiro e pretende equalizar e zerar tanto a dívida com a empresa Lara, quanto zerar a cobrança da população. Amanhã também a gente vai tentar entrar em contato com a empresa Lara para também ouvir o lado da empresa. Além disso, durante a coletiva de imprensa, o prefeito anunciou um programa de reeducação ambiental na cidade. Falou em reciclagem, falou em programas de cata-bagulho, enfim, a gente mostra tudo isso para vocês amanhã. A Prefeitura de São Bernardo do Campo, junto com a Sabesp, trocou a tubulação de água da cidade. Acompanhe a reportagem de Maria Isabel. Dividido em duas partes, o novo projeto, vindo de uma parceria da Prefeitura de São Bernardo e da Sabesp, irá realizar a troca da tubulação de água dos bairros da cidade. O programa terá início no bairro Taboão, que após um mapeamento, foi constatado como sendo o principal ponto para receber o serviço. A Sabesp tem o planejamento, até porque ela conhece as redes mais velhas da cidade. Então, aí tecnicamente, desde a época que a Sabesp adquiriu o DAI, eles têm um mapeamento das áreas prioritárias, pela idade da rede, redes de ferro, redes com muito vazamento, e essa foi a escolha. No total, serão trocados cerca de 171 quilômetros de tubulação, sendo que 87 são apenas na primeira fase do programa, que deve ser concluída em até 18 meses. A primeira etapa vai contemplar Taboão, Vila Mussolini, Vila Marte, Nova Petrópolis. Os motivos para que a tubulação seja trocada são diversos e variam desde a idade da tubulação até o tipo de material. Primeiro, melhoria da infraestrutura, para a gente melhorar as redes de águas e reduzir algum tipo de problema relacionado à cor na rede de água. E um fator mais importante, que com isso a gente reduz perda de água. Dentro do nosso sistema de saneamento, isso acontece no mundo inteiro, uma parte da água que é distribuída, ela se perde ao longo do instante que sai da estação de tratamento até chegar na casa dos senhores. E esse projeto ele tem por grande objetivo reduzir as perdas de água. O programa tem ainda uma característica muito importante, onde 90% do método utilizado é o não destrutivo. Essa obra ela conta com a tecnologia diferenciada, onde nós, pelo método não destrutivo, conseguimos substituir as redes aqui do município por meio de tecnologia. A troca das tubulações tem um investimento total de R$110 milhões. E olha só, também no fim da tarde de hoje, a prestação de contas do governador eleito do PSDB, João Dória, pelo PSDB, aqui no estado de São Paulo, foi aprovada por unanimidade, ou seja, todos aprovaram a sua prestação de contas de campanha. O ex-chefe de gabinete, João Mancuso, que você está vendo aí a sua tela, ele foi exonerado do seu cargo em Ribeirão Pires. Pois é, o João Mancuso era um homem de confiança do prefeito Kiko. Agora resta saber o que aconteceu. João transitou pela Secretaria de Comunicação, depois foi para o gabinete, virou relações institucionais, virou articulador na Câmara Municipal, onde teve problemas com diversos vereadores e agora, por último, ocupou a chefia de gabinete, onde foi exonerado. Não publicou nada na data de hoje, mas essas são as informações que correu por toda a mídia local e também nos bastidores. Vamos ao nosso primeiro intervalo e a gente volta já já. Oferecimento Érica Mello Store. WhatsApp 989305573.
Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá. Agora, ele está de volta. E os empresários simpatizantes do presidente eleito Jair Bolsonaro organizaram um movimento para criar empregos. O objetivo seria estimular a economia no início do próximo governo. Denominada Empregue Mais Um, a iniciativa tenta provocar uma onda de criação de empregos para animar a atividade econômica. O efeito seria uma elevação da confiança que estimularia a demanda, criando um círculo virtuoso capaz de animar permanentemente a economia. A iniciativa somente seria sustentável se o próximo governo conseguisse a aprovação da reforma da Previdência e, em seguida, de outras mudanças para melhorar o sistema tributário, promover a expansão da infraestrutura, abrir a economia e avançar em outras áreas geradoras de ganhos de produtividade. Olha só, segundo a FEComércio, a Federação do Comércio de São Paulo, eles informaram que a recuperação lenta da economia, que continua com uma inflação alta e desemprego elevado, é um indício para que o comerciante faça uma projeção cautelosa das vendas nos próximos meses. Durante esse período, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo recomenda a atenção ao controle do estoque e favorecimento nos pagamentos para atrair o consumidor de volta às compras. Com a chegada do fim do ano e a proximidade do Natal, os consumidores aproveitaram para abater as dívidas e iniciar um novo consumo em novembro, e a taxa de endividamento na capital paulista passou para 51,5% após se manter estável em outubro. O Grande ABC Paulista tem a maior aglomeração industrial da América Latina desde os anos de 1970 e também é marcado pela construção de instituições de interação regional. Entre elas, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC recebeu a incumbência explícita de impulsionar a inovação produtiva na região. Foi composta pelas organizações empresariais, sindicais, universidades e pelos prefeitos. Este por meio do consórcio intermunicipal do Grande ABC. Uma das mais importantes iniciativas do Grande ABC foi a construção de arranjos produtivos locais. Estes organizam empresários, sindicatos, universidades e também o governo local por determinado segmento da economia ou cadeia produtiva. A sua finalidade é elaborar uma estratégia simultânea de pesquisa aplicada para solucionar os gargalos tecnológicos, ações colaborativas de aberturas de novos mercados, compras coletivas para redução de custos e outros meios de dinamizar os negócios. A qualificação profissional e de gestores e a articulação para dialogar com autoridades econômicas estaduais e federais em busca de interesses, a agência também realizou inúmeros cursos de workshops e seminários em temas de interesse do setor empresarial. Só para finalizar, na próxima sexta-feira acontecerá a eleição do próximo presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC, onde possivelmente ficará com Paulo Serra, que prometeu apresentar um novo modelo de consórcio. A FEComércio estima que o varejo paulista deverá encerrar o ano com um crescimento de 5% em 2018, o que significa uma expectativa de faturamento real das vendas de R$ 682 de bilhões, valor de 34,1 bilhões maior em relação a 2017. Por outro lado, o varejo nas regiões de Presidente Prudente e o ABCD-MRR provavelmente fecharão o ano com os piores resultados do estado. O comércio varejista na região, aqui no Grande ABC e também Presidente Prudente, deve apresentar uma leve alta de 2%, com o faturamento real estimado de R$ 9 bilhões de reais. Já o varejo aqui na região do ABCD-MR deve registrar um aumento de 3% em 2018 e um faturamento real de 38 bilhões de reais. A Guardiã da Notícia vai ficando por aqui. A nossa próxima edição é amanhã, às 10h30 da noite, numa edição especial, onde será o lançamento da Casa do Médico aqui na região do Grande ABC Paulista. O Sindmed Saúde, onde acopla todos os médicos, fará a inauguração da sua primeira sede e nós estaremos lá para conversar com todas as autoridades presentes e entender como é que está o mapeamento dos médicos aqui no Grande ABC Paulista. Uma ótima noite a todos vocês.